eu queria pedir para Keila, se ela pode, por favor, projetar aí, antes de eu começar a falar, duas imagens que eu pedi, uma nota. Então, irmãos, não sei se dá para ler, mas talvez a Keila com a tela maior, eu estou no celular, eu não consigo ler. Você pode ler, Keila, rapidinho para a gente, por favor? Prezados irmãos, sobre a situação do pastor Leônidas Duarte, de sua esposa e das outras duas irmãs que foram junto com eles na comitiva missionária que se encontra retida em Moçambique, informamos que a Junta Geral buscou ajuda em 3 interlocutores do presidente Jair Messias Bolsonaro, com a finalidade de solicitar da Presidência da República uma ação imediata no que tange ao resgate dos nossos irmãos e demais cidadãos brasileiros retidos naquele país. Fizemos questão de informar ainda que, além dos nossos irmãos, há mais de 100 outros cidadãos brasileiros na mesma situação e que, dentre estes, há inclusive funcionários da Embaixada em Maputo, que também tiveram seus voos cancelados na última sexta-feira. Dos vários contatos feitos, recebemos 2 respostas. A primeira veio da ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que enviou ofício no dia 30 de novembro de 2021 ao MRE, Ministério das Relações Exteriores, solicitando ajuda ao excelentíssimo diplomata Ricardo Riso, vice-presidente do CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, e representante do Ministério das Relações Exteriores. Neste documento, a ANAJURE solicitou que, através do Programa de Refugiados, seja feita a intervenção diplomática a favor dos 4 brasileiros membros das igrejas evangélicas da UISB, que não conseguiram retornar ao Brasil por terem seus voos cancelados em decorrência da nova variante do coronavírus, detectada na África do Sul. A ANAJURE também informou que os brasileiros estão em situação de vulnerabilidade por não terem mais condições financeiras de permanecer no país e que a Embaixada de Maputo não conseguiu dar auxílio a eles. A outra resposta veio da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que também enviou ofício no mesmo dia ao chefe da Divisão de Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores, pedindo uma análise de todas as providências que forem cabíveis para a solução deste problema e solicitando assistência imediata para os nossos irmãos. Neste ofício foi detalhado ainda que os nossos irmãos atualmente se encontram na província de Mambésia, distrito de Quelimane. Por último, o próprio pastor Leônidas, líder da equipe missionária, nos informou hoje que suas passagens já foram remarcadas para o dia 17 de dezembro. Louve ao Senhor junto conosco, diretoria da Junta Geral da UISB, Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2021. Amém. Seria tão bom se a gente pudesse com o microfone aberto dar um glória a Deus, né? Mas eu sei que você pode fazer isso aí, mesmo por... Obrigado, Keila. Pode tirar o compartilhamento. Por que eu pedi para colocar esse assunto antes da gente compartilhar aqui? Porque eu tenho algo bem importante para falar com os irmãos nessa manhã, né? Hebreus capítulo 13, versículo 3, diz assim: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. É legal esse texto, irmãos, porque ele não está falando só de prisão cadeia, sabe? De prisão cadeia para quem foi julgado e condenado e está atrás das grades. Está falando de quem perdeu a sua liberdade. Está falando prisão aqui, é uma palavra muito mais ampla. É de quem não está podendo fazer aquilo que lhe é permitido, mas que alguém tirou a sua liberdade. Isso é o que está acontecendo com os nossos irmãos, né? Eles têm o direito de ir e vir, eles não estão infectados com esse vírus, eles não estão na África do Sul, que é o foco da nova variante, eles têm visto para estar lá de forma totalmente legal, eles têm passagem de volta, eles têm, sabe? Então, eles foram privados da sua liberdade. E aí, irmãos, como lembrar deles, né? Eu queria agradecer a Deus porque esse grupo do Ora Brasil tem lembrado deles, mas eu queria informar a você que a Bíblia nos ensina a lembrar deles. Como, né? Sentindo uma profunda compaixão. Imagine se você estivesse lá no lugar deles, né? Leônidas hoje é um conselheiro do DEM. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que o pastor Leônidas, na piscina comigo, né, de um intervalo da última Assembleia Geral, quando ele foi eleito lá em Caldas Novas, estávamos conversando antes da eleição, e eu disse: Léo, eu vou indicar o seu nome
para o DEM, porque eu vejo que você tem esse amor pela obra missionária e eu já tenho 9 anos de departamento e eu não vou continuar no DEM. Assume meu lugar, Léo. Nossa conversa foi essa, pessoal, eu e ele, né? Na piscina, um dia anterior de quando a Assembleia seria para indicar os nomes dos novos conselheiros. Eu fui um dos que indiquei, Léo foi eleito, ele hoje é um conselheiro. Quando eu falo do Leônidas, eu estou falando de mim mesmo. É como se fosse eu. O texto diz assim: orem, irmãos, sintam as dores dos que estão privados da sua liberdade, como se fossem vocês mesmos, né? E aí, não há nada que possa nos dar um sentimento de compaixão mais genuíno do que empatia. É se colocar no lugar de quem está lá, sabe? É imaginar que você tem compromissos, é o mês do Natal. É imaginar que você tem pouco dinheiro para tanto tempo que você vai ficar retido. Por exemplo, agora até o dia 17, sabe Deus se esse voo vai se concluir, porque eles tinham voo marcado e esse voo foi cancelado. Vamos continuar orando. Sabe, quando nós nos colocamos no lugar daqueles que estão em perigo, que estão privados da sua liberdade, o autor aos Hebreus diz exatamente isso. Nós deveríamos pensar neles como se fôssemos nós, né? E essa é a primeira cláusula aqui desse texto. A gente deve sentir por eles o que a gente gostaria que eles sentissem por nós, né? Se nós estivéssemos lá no lugar deles. Os irmãos de Neemias, lá no texto do capítulo 1 de Neemias, quando eles chegam nos muros da cidade e Neemias os atende, os recebe e os ouve, o que eles dizem é o seguinte: olha, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas foram destruídas pelo fogo. Neemias sentiu a dor dos seus irmãos e Neemias começou a interceder ao Senhor até que pudesse falar com o rei a favor dos seus irmãos. O que nós estamos fazendo como junta geral é exatamente isso. Estamos falando com o rei a favor dos nossos irmãos. Estamos orando para que essa fala com o rei, que lá era Artaxerxes, aqui é o presidente Jair Messias Bolsonaro, surta efeito, sabe? E eles possam ser resgatados, retirados. E não são só esses 4, tem mais de 100 outros brasileiros na mesma situação, privados da sua liberdade, lá naqueles países da África, que também não é só Moçambique. Paulo nos ensina a sofrer com os que sofrem. Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que chorem. Paulo ensina para a gente, em 1 Coríntios 12, 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso é corpo de Cristo. Isso é vida cristã. Isso é convicção de que nós estamos fazendo o que o Senhor nos manda fazer. Além de a gente sentir empatia, compaixão, sabe, nos colocarmos no lugar deles, é preciso que a gente inclua nas nossas orações. Isso a gente tem feito, né? Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:25, irmãos, orem por nós. É o que Leônidas e aquelas 4 irmãs, além das 3 irmãs, além da sua esposa, 2 irmãs, né? São 4 no total, estão dizendo lá, orem por nós. O intercessor, irmãos, é aquele que levanta as mãos para o Senhor e diz assim: Senhor, me coloco diante de ti para lutar a favor dessas pessoas, em favor dessas pessoas. Senhor, eu me coloco diante de ti, Pai, batalhando para que a vitória venha, que a situação seja resolvida, que o governo envie um avião da FAB para repatriá-los antes do dia 17. Porque se essa variante está na África do Sul e eles estão ali do lado da África do Sul, eles podem ser contaminados. O nível de segurança sanitária desses países da África é muito baixo. Eles correm o risco de, ficando mais esse tempo lá, serem contaminados. Eles não estão contaminados por esse vírus. Então, que Deus tenha misericórdia, que seja antecipado esse tempo da volta. Dia 17 de dezembro é muito tempo ainda, hoje é dia 1º. Vamos orar, sabe, colocando diante de Deus: Senhor, estou disposto a apresentar a minha vida, a minha fé, como argumento, Senhor, para que o Senhor faça algo e tenha misericórdia deles e os traga de volta. Eles já eram para estar no Brasil. Sabe, o intercessor, irmãos, é aquele que se coloca como amigo diante de Deus, sabe? Do rosto do intercessor, dos olhos do intercessor correm lágrimas. Ele defende a causa do outro perante Deus. Jó fala isso. Ele tinha um amigo intercessor. Envolver na causa dos que estão presos, como se fôssemos nós no lugar deles, atendendo a palavra do autor
aos Hebreus, inspirada pelo Senhor. Irmãos, é preciso que a gente envie, na medida do possível, algum auxílio para o alívio deles. E aí, querido, você pode mandar uma oferta para o Pix, você pode imaginar que, estando lá, você, no lugar deles, lhe faltaria recurso, porque você não planejou, e eles não planejaram todo esse tempo num país distante, com recursos mínimos. Eles não estão na casa de pessoas ricas, eles estão suprindo as necessidades deles e daquelas pessoas que os hospedaram. Eles não estão em hotéis, eles estão hospedados na casa de irmãos pobres, que recebem apoio e oferta do Projeto Bom Samaritano. Sabe, Jesus nos ensina a ter compaixão e ajudar naquilo que for possível. Jesus diz que quando nós fazemos por eles, nós estamos fazendo por Ele. É isso que ele diz em Mateus 25:36. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Eles estão presos. A gente não pode visitá-los fisicamente, mas a gente pode visitá-los com ofertas, com recursos, com a bênção do Senhor, para que eles consigam sair daquele lugar. E toda oferta que você enviar para o pastor Leônidas, fique tranquilo, não vai ser para ele. Vai ser para aquele povo que o está hospedando. Vai ser para aquela equipe que está com ele. Eu conheço o caráter desse homem de Deus. Se ele receber mais ofertas do que ele necessite, toda ela vai ser empregada no reino de Deus. Deus está no controle, irmãos. Nós enviamos ontem, eu quero terminar aqui dizendo, os contatos que Deus me permitiu fazer. Eu consegui falar com o meu chefe da Universidade Rural. Ele é genro do pastor Silas Malafaia, mas ele foi muito sensível ao meu pedido. Eu pedi, fala com seu sogro tem contato direto com o presidente, pede a ele para interceder pelo pastor Leônidas. Ele enviou a minha mensagem ao Silas Malafaia, que está fora do Brasil. Com certeza essa mensagem chegou no presidente Jair Messias Bolsonaro. Depois eu falei com o pastor Jonathan, meu amigo da missão Antioquia, do movimento Godecad, e ele me colocou em contato com o pastor Maurício, que é assessor da ministra Damares, em Brasília. O pastor Maurício é quem escreveu esse ofício, enviando ao Ministério das Relações Exteriores. Quer dizer, o Ministério das Relações Exteriores é quem controla a embaixada em Maputo. Entendam, Deus está nos colocando em condições estratégicas para abençoar os nossos irmãos. É Deus que abre portas. Quando os irmãos lá em Jerusalém precisaram de ajuda, foram a Neemias, e Neemias era copeiro do rei. Neemias chegou no rei e falou, o que eu posso fazer para ajudar? E o rei falou assim, vai lá, cuida do seu povo, e se precisar de ajuda, eu vou dar ajuda. A gente conhece, sabe, que o presidente Jair Messias Bolsonaro é um homem sensível às coisas de Deus, sensível. Ontem eu falei com o pastor Josué Valandro Júnior, que é o pastor da Michele Bolsonaro, falei com ele pelo WhatsApp. Ele também já está em contato, fazendo com que o pedido de Leônidas chegue lá. O nosso irmão presbítero Enio, que é o assessor jurídico da Junta Geral, a meu pedido, fez contato com a Ana Júri, da qual ele faz parte, a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos em Brasília. A Ana Júri enviou ofício ao Ministério das Relações Exteriores e já obteve resposta de que o assunto está sendo encaminhado a Maputo, a Moçambique. Irmãos, Deus está no controle. Vamos nos envolver mais, vamos sentir essa dor, vamos nos colocar no lugar deles, né? Nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Nós não somos nada e nem ninguém. Neemias também não era. Ele era o copeiro do rei, mas o Senhor o colocou na posição estratégica para abençoar a vida do seu povo. E é isso que a gente está fazendo como Junta Geral, como instrumento de Deus, como diretoria dessa Junta Geral da UISCB, em favor dos nossos irmãos que estão retidos, presos lá em Moçambique. Deus há de honrar os nossos pedidos, Deus há de fazer como fez no caso do povo de Israel, que estava precisando de apoio, e Deus usou Neemias para isso. Glória a Deus por isso, que Deus abençoe vocês, continue orando. Essa é a minha palavra, que você possa lembrar-se nessa manhã do texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 3, eu termino citando de novo esse texto. Lembrem-se dos que estão na prisão, como que se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo.
Nós somos o corpo de Cristo. Quando um dedinho dói, dói o corpo todo, e a gente está junto nessa. Deus abençoe pastor Leônidas, talvez esteja nos ouvindo. Deus abençoe irmãs. Deus vai trazer você de voltas em nome de Jesus. Um abraço, queridos. Obrigado. Deus abençoe aí.